Seja mais que bem-vindo a esse vídeo. Eu quero mostrar um pouco mais como funciona a Smart Dev Academy por dentro. Eu quero mostrar qual é todo o nosso diferencial e também tudo que você vai encontrar depois que você clicar no nosso botão de compra. Porque eu acho que é interessante você dar uma espiada por dentro, porque apesar de ter 7 dias de garantia, que nós devolvemos 100% do seu dinheiro, ainda assim é bom dar uma investigada, dar uma olhada por dentro antes de fazer esse investimento importante. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você tudo que você vai receber assim que você se inscrever e principalmente alguns detalhes que são perguntas que sempre me fazem no particular sobre conteúdo e mais. Bom, primeiro nós temos aqui os vídeos de boas-vindas, não vou ficar comentando sobre isso, que é um vídeo de boas-vindas apresentando a plataforma e basicamente isso aqui que eu estou fazendo contigo, mas na sequência você vai ter acesso ao GPS. O que é o GPS? É um agente de inteligência artificial que ele vai conversar com você e ele vai entender o seu momento atual, o seu nível de conhecimento e para onde você quer ir e qual é o seu objetivo, para que ele possa traçar da forma mais rápida e objetiva possível essa linha de tempo e conteúdo para você ter o retorno sobre o seu investimento mais rápido possível. E eu nem estou falando sobre investimento em dinheiro, eu estou falando sobre investimento de tempo, que é o recurso mais escasso e caro do universo, simplesmente porque ninguém conseguiu hoje fabricar tempo. Então, todo o tempo que você tiver, você tem que aproveitar para retornar o seu investimento, que é um investimento, então, de percorrer todos esses conhecimentos. Esse agente de inteligência artificial, ele traça a trilha, todas as trilhas aqui já estão bem organizadas, mas ainda assim, hoje nós já contamos com mais de 280 aulas. E, claro, ninguém acorda de manhã com vontade de assistir um tutorial, uma aula de N8N com um cara tão esquisito quanto esse que fala com você. Na verdade, a gente prefere sim ver Netflix, porque é mais legal. Então, o GPS ele tem essa proposta de agilizar o seu tempo. Na sequência, nós temos o grupo, que é um acesso basicamente que você vai receber ao nosso grupo de WhatsApp. O WhatsApp, que é uma ferramenta, digamos, bastante conhecida, é uma ferramenta que todo mundo tem acesso e eu admito até que algumas pessoas já utilizam outras ferramentas um pouco mais organizadas para que possam ser feitos tópicos, salvar conversa, e a gente já comentou muito sobre isso, mas o WhatsApp ele é uma ferramenta inegavelmente usual. Então, ele é uma ferramenta muito usada por nós brasileiros. Então, cara, o efeito de rede dele é absurdo. A chance de você postar alguma coisa lá às 3 horas da manhã e ser respondido é altíssima. Eu mesmo tô ali todo momento com meu telefone celular, tô vendo lá e tô participando. Então, assim, claro, eh, a gente vai ter que migrar uma hora para uma ferramenta tipo Circle, Discord, Telegram, qualquer coisa do tipo, mas o WhatsApp ainda é a ferramenta que ela mais responde ao propósito dela, que é ter alguém para falar. Porque nada pior que ter uma ferramenta lá que você posta e ninguém responde. Beleza? Aqui no próximo tópico, você tem acesso às mentorias. Nós trazemos mentorias às quintas-feiras, às 19h30, em que você pode participar à vontade, quantas vezes você quiser, fazer quantas perguntas você quiser, claro, com bom senso, pelo amor de Deus. Não pode monopolizar ali o microfone, mas você vai ficar bastante à vontade. Temos os sumários das mentorias, com todos os insights feitos por inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela escuta toda a mentoria, faz os insights, extrai coisas mais importantes ali, porque eu já participei de mentorias e uma mentoria, a mentoria em grupo, ela é tão legal quanto um jogo de xadrez. Porque, cara, é muito bom se você está jogando, mas não é exatamente a coisa mais legal para quem assiste. Então, depois que você assiste uma gravação, e claro, você tem toda a possibilidade de assistir, não tem problema nenhum, mas uma das coisas que eu menos gosto de assistir em gravação de mentorias é que as coisas não são tão objetivas assim. Até porque, para a pessoa formular a pergunta, às vezes ela demora 5 minutos, e que é uma coisa, digamos assim, um pouco escassa, já que a gente está falando sobre o tempo. Então,
ter esses sumários, ter esses insights, ter as coisas mais legais que aconteceram ali condensadas é algo extremamente importante. Tá ali em texto, você bate o olho, tá no PDF, você acessa, você entende. E claro, depois se você quiser ver algum outro detalhe, você pode conferir. Agora, seguindo um pouco mais para a trilha de estudo, nós temos aqui na parte do N8N, que é uma das ferramentas principais que nós utilizamos para fazer agências de inteligência artificial, para fazer RAG, para fazer automações e tudo mais. Você tem o que eu chamo de curso expresso, que ele basicamente, se for fazer uma analogia, é o resumo do livro, é aquela resenha que você assiste ao trailer que você vê no YouTube antes de assistir o filme inteiro. E o propósito dele é isso mesmo, trazer as melhores insights e os melhores detalhes para você que tem pressa, para você que precisa dar aquela repassada por cima e já seguir eventualmente em algum desses projetos. O que é muito interessante, eventualmente para quem tem um pouco mais de conhecimento técnico ou para você que eventualmente quer fazer ali as trilhas que são todos os outros conteúdos, ok? Se você faz o expresso, você não pode fazer o completo, ou se você faz o completo, você não pode fazer expresso, você pode e deve fazer tudo. Só que a gente sabe que, de novo, o tempo é um ativo bastante escasso. Então, o que eu costumo recomendar é faça o expresso, já comece a colocar todas as coisas em práticas, e assim como um livro muito técnico que você compra e você estuda, volta nele, você pode fazer isso com os outros conteúdos. Aliás, temos aqui conteúdos de diversas espécies, em que nós trazemos aqui o básico e, modéstia à parte, é um curso bastante elogiado, porque nós trazemos aqui todos os detalhes, repassamos node a nodes, expressões, nós aqui colocamos bastante conhecimento, então na parte aqui do N8N avançado aqui, trazemos também bastante detalhes, que faz com que você tenha uma visão bastante detalhada sobre isso. Aqui ainda na parte de RAG, que eu sei que é uma das coisas mais interessantes, nós trazemos aqui toda uma questão explorando todos os agentes, nós também trabalhamos aqui com a parte mais interessante sobre RAG, e aqui você vai ter também a continuidade sobre ferramentas e integrações do N8N para que você possa integrar em todas as outras ferramentas. E já seguindo aqui, falando de N8N, nós temos então os projetos. Os projetos eles estão meio que organizados por nível de dificuldade. Então nós temos aqui o Commander, que é um bot, o Bulk Message, que é um sistema de envio de mensagens de WhatsApp em massa, temos o Convexa, que é o nosso agente de inteligência artificial, que é um chatbot, nós temos aqui o Reengage para poder fazer campanhas de vendas, nós temos aqui o Adoptics, que é para fazer análise de anúncios, temos aqui o Copygenius, que escreve conteúdos e tudo mais. Aqui o Convexa, ele é o projeto bastante completo, ok? Em que nós trazemos aqui, inclusive, todo o nosso conhecimento de 25 anos de programação para dentro do N8N. Não quero dizer que eu vou trazer toda a complexidade, mas eu quero dizer que eu trago todo o conhecimento para que você possa extrair. Quer ver um detalhe? Eu acho, e até agora eu nunca vi, particularmente, olha que eu estou em N comunidades, algum curso que traz uma estrutura em blocos que nós desenvolvemos independente cada bloco e todos esses blocos são intercambiáveis. É como uma peça de um carro que você tira e coloca ali. E talvez, não sei o seu nível de conhecimento de N8N, mas para quem trabalha com programação, ter a possibilidade de tirar uma peça e colocar outra ali é de total importância para uma coisa chamada manutenção. Porque quando você está criando um projeto, quando você está fazendo alguma coisa, você está na empolgação, você quer entregar aquilo, você entrega, funciona, só que o outro cliente pede e daqui a pouco você tem 500 versões do mesmo projeto. Então ter essa possibilidade, eventualmente, de chegar aqui e falar o seguinte, olha, eu não vou trabalhar com esse agente de inteligência artificial, vou trabalhar com esse outro aqui. Bom, olha aqui eu não vou trabalhar com WhatsApp, eu vou trabalhar com o Discord, o Telegram, o e-mail. Então todas as coisas são intercambiáveis e essa é a principal característica de todos os meus projetos. Primeiro, que eu vou desenvolvendo contigo bloco a bloco e no final você tem todos os blocos intercambiáveis. No final de todos os projetos, eu tenho o projeto final,
que é esse zip que você baixa e você pode utilizar ele da forma que você quiser. Você vai utilizar ele para ganhar dinheiro, você vai utilizar ele para expandir em outros projetos, você vai utilizar ele para tantas outras coisas que fizer sentido, beleza? Então, todos os projetos, eu não vou entrar em detalhes de todos os projetos aqui, mas é bastante interessante. Aqui na parte de DevOps, nós temos aqui, primeiro, assim como a expectativa de ter o curso Express de N8N, esse Install Script é um script de instalação facilitada, porque eu sei que grande parte das pessoas que se inscrevem na Smart Dev Academy não são exatamente desenvolvedores com anos de experiência, mas sim pessoas que querem criar negócio, criar projetos, em que não querem ser um especialista em hospedagem, em cloud. Por isso, eu trouxe duas propostas, assim como a N8N. Uma proposta reduzida, que em 92 segundos, e eu testei no meu computador, em 92 segundos você tem uma VPS em qualquer empresa, pode ser Hetzner, pode ser DigitalOcean, pode ser a empresa que você desejar. Basta você ter acesso a um terminal Linux para que você copia, colhe esse comando e ele deixe o terminal com 25 anos de experiência em programação para você. Claro, fazendo todas as configurações automatizadas. Isso significa então que você não vai estudar tudo isso? Não, significa que você tem uma ferramenta para você fazer isso rapidamente, voltar aos seus estudos de N8N ou fazer isso para um cliente e depois você pode estudar. E até que profundidade eu chego na parte de VPS? Olha, eu chego numa profundidade o suficiente para que você tenha exatamente a explicação de tudo que você deve fazer na sua VPS para que você possa deixá-la segura, estável e tudo que eu venho fazendo de 2004 para cá, porque foi esse o ano que eu comecei a criar servidores Linux. Eram servidores, claro, que no início bastante simples, que hospedavam Apache com PHP, fazia websites pessoais, fazia também para as empresas em que eu trabalhava, só que eu vim acumulando toda essa experiência e é uma experiência bastante interessante, porque eu coloquei aqui tudo que é mais importante. E tudo que eu fiz aqui de importante, eu coloquei no script. Então, se você não tiver a fim de estudar, ou se você não tiver tempo e estiver precisando fazer isso rápido, o Install Script resolve. E também nós temos aqui todas as instalações detalhadas para todos os softwares que nós trazemos aqui dentro do curso. Isso significa que eu vou ter todos os softwares do mundo dentro dessa trilha? Não. Significa que tudo que eu ensino aqui dentro da Smart Dev Academy tem uma opção de instalação aqui. Mas infelizmente, talvez você não tenha aquele software exatamente que você quer que não esteja composto aqui. Até porque essa é uma trilha de suporte, ela não é a trilha principal, porque o seu principal é ganhar dinheiro através de agentes de IA e automação. Só que a boa notícia é que quando você faz, por exemplo, toda essa trilha do Smart Dev Academy, que você tem todas essas aulas, ok? Em que eu ensino todos os detalhes, a chance de você conseguir instalar qualquer outro software é altíssima, ainda mais porque você vai ter acesso ao meu conhecimento tanto no grupo quanto na questão da mentoria e eu vou ajudar assim o máximo que eu puder. E também agora, já passando para a próxima trilha, nós temos aqui os Smart Classes. O que são exatamente os Smart Classes? São, aulas em que eu normalmente coloco em formato de conteúdo, que algumas saem no YouTube, algumas são particulares, algumas eu gravo como adendos. Então são aulas em que ela vai compondo todos os outros projetos, todas as outras trilhas de N8N. E o principal é que eu trago o projeto aqui embaixo. Então, por exemplo, tem um agente de controle financeiro no WhatsApp que eu desenvolvi recentemente, em que todo esse conteúdo, né, esse projeto está aqui embaixo. É só você clicar e você copiar, colar e adaptar do que eu estou fazendo aqui, beleza? Sem falar que se você precisar de qualquer outro agente ou qualquer outro detalhe que não tenha no curso e eu tenho,
dentro do meu N8N, eu posso compartilhar com você sem problema nenhum. Quantas vezes eu já compartilhei isso com o pessoal, ok? Do grupo. Aqui ainda eu tenho uma trilha de inteligência artificial, que a principal proposta dela é ampliar o seu conhecimento sobre LLMs, porque a gente começa utilizando ela, mas muitas vezes nós não sabemos utilizar todo o seu potencial, como por exemplo, engenharia de prompt. Muitas vezes nós não se atentamos a como desenvolver um prompt, nós apenas copiamos e isso, cara, não é tão legal assim à medida que você vai trabalhando. Então, assim, eu tenho aqui bastante conhecimento, principalmente porque eu demorei bastante tempo para desenvolver essa técnica prompt aqui, que vai te ajudar muito. Ela é o principal conteúdo dentro da trilha aqui de prompts. Ainda nós temos ferramentas adicionais que não são exatamente ferramentas que trazem a proposta do curso, ok? Mas são ferramentas que te auxiliam. Por exemplo, o Eleven Labs é uma ferramenta que você cria vozes sintetizadas que você pode clonar a voz, a sua voz ou a voz do expert que você está trabalhando para fazer uma automação de ligação. Ou mandar um áudio para alguém que está mandando para o Convexa, por exemplo, que é o nosso chatbot. Beleza? Nós temos ainda, para quem quer se aprofundar, uma trilha de coding completa, em que eu trago aqui tudo o que você precisa saber de código no JavaScript para você começar a trabalhar com muito mais profundidade dentro do N8N. O N8N tem nó de código e você não saber aquele nó, isso significa que vai deixar você muito limitado. Ou então fazer algum outro recurso, alguma outra coisa que eventualmente dependa um pouco mais de código. E eu não sei você, mas às vezes eu fico incomodado em não saber como, por exemplo, as expressões do N8N funcionam. E às vezes eu fico incomodado de ficar copiando e colando coisas demais, porque às vezes eu sinto que eu não tenho o conhecimento suficiente, a liberdade suficiente de avançar nos estudos. Ou seja, eu me sinto um pouco refém de alguns conhecimentos quando eu não tenho o conhecimento completo da coisa. E aqui é o único, e a Smart Dev Academy é o único, digamos, local que eu conheço que traz esse tipo de conteúdo. Só que você não vai ficar só no conteúdo técnico. A gente traz aqui também todo o curso de negócio, que ensina a fazer prospecção, que ensina a fazer toda essa parte para você ganhar dinheiro. E nós temos o Dolarize-se, que é um conteúdo em que você aplica essa parte de negócios para você receber em dólar. Porque não é só copiar e colar. Você tem que copiar a técnica daqui, colar lá fora e adaptar. E são técnicas muito interessantes que faz com que você possa trabalhar recebendo em dólar sem eventualmente ser fluente em inglês. Bastando você pegar um chat GPT e pedir para ele traduzir as mensagens que a gente já tem pré-determinada, que são mensagens de prospecção, que são mensagens com esse tipo de detalhe. Então, esse daqui é tudo que você recebe. Quer dizer, não é tudo que você recebe, porque quando você entrar, quando você se inscrever, vai ter mais coisa, ok? Então, isso daqui é uma foto desse momento que eu estou tirando aqui do vídeo. E eu espero você como inscrito na Smart Dev Academy muito em breve. Tchau, tchau.